Olá, olá! Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Vamos chegando. Daniele, bem-vinda. Cris, bem-vinda. Demerson, Mônica. Vamos chegando, galera. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje, nosso episódio do Corrigindo a Diástase, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Ângela! Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cris Alberti, eu sou especialista em diástase e exercícios para gestantes e para mulheres no pós-parto. E aqui no Corrigindo a Diástase eu falo tudo o que você precisa saber para corrigir a diástase e para acabar com aquela barriguinha indesejada. E o nosso tema de hoje é bastante simples e muito interessante e que faz toda a diferença. O passo a passo para corrigir a diástase mais rápido. Mas tá, um passo a passo para corrigir a diástase mais rápido. Por que isso é importante? Porque é importante ter um passo a passo. Bom, gente, na nossa vida, em qualquer área, a gente precisa de um passo a passo. Tem uns cabelos voando aqui. A gente precisa de um passo a passo. Eu sempre dou o exemplo do bebezinho, né? O bebezinho nasce, aí ele vai aos pouquinhos desenvolvendo alguns movimentos, até que ele consegue sentar, depois ele engatinha, para depois ficar em pé, para só depois caminhar. Ou seja, ele passou por um passo a passo, uma progressão. O bebezinho não nasce e já começa a caminhar, né? Aproveito e dou uma pausa aqui, gente. Clica nesse aviãozinho aí do lado, manda essa live para pessoas que vocês conheçam que possam precisar dessas informações. E também, se possível, cliquem no coraçãozinho. Curte bastante aí para o Instagram entender que essa live é importante, que essa live tem conteúdo importante e espalhar melhor esse conteúdo. Voltando para o nosso passo a passo. Então, eu dei o exemplo do bebezinho. Agora eu vou dar um exemplo da alfabetização. Quando a gente vai para a escola, a gente começa a desenhar a letrinha, depois a gente junta as letrinhas para formar as sílabas, depois a gente junta as sílabas para formar a palavra, depois a gente junta as palavras para formar uma frase, e junta as frases e vai formando um parágrafo, e assim sucessivamente. Ou seja, existe um passo a passo para tudo que a gente faz na vida. Com a diástase, não seria diferente. Então, a gente precisa de um passo a passo. Eu não posso sair atropelando fases, ok? Então, que fique claro isso. Eu até anotei aqui para não perder. Onde as pessoas geralmente erram nisso, né? Então, por exemplo, a mulher, sei lá, tá com diástase, tá com um abdômen incompetente, tá com aquela barriguinha indesejada e ela precisa começar esse trabalho. Qual o primeiro erro muito comum nesse momento? Primeira pressa, né, gente? Elas já querem... nós mulheres somos ansiosas por natureza e a gente quer o quê? A gente quer resolver aquilo o mais rápido possível. Então a gente quer logo acabar com aquele problema e quer que se resolva muito rápido. Mas a gente tem um processo, é o que eu sempre falo. Se foi da gestação ou se foi de um processo longo de má postura, de exercícios errados, de obesidade, houve um processo que levou a essa diástase, a esse estiramento excessivo do tecido. Então, como foi um processo e levou um tempo, a gente também precisa de um tempo para reverter essa diástase. Então, o primeiro erro que eu vejo, assim, em 99,9% dos casos, é a pressa. As mulheres, os homens, enfim, quem tem diástase tem pressa em resolver aquilo. E não entende que houve um processo. Então, o primeiro erro tá aí. Então, não dá para ter pressa. Outra coisa, é focar apenas no abdômen, tá? Independente da causa, gente, se foi gestação, se foi obesidade, se foi assistam a live passada que vocês vão entender essas causas quando eu falei da diástase nos homens, né? O homem não fica grávido, porém o homem tem obesidade, o homem tem má postura por longos períodos que também pode causar a diástase. Então, independente de qual tenha sido a origem, qual tenha sido a causa dessa diástase, a gente não vai focar apenas no abdômen, porque não é só o abdômen que a gente precisa consertar. Nesse caso, a pressa é inimiga da correção. Ótimo! Adorei, Vanessa! Quando se fala em diástase, a pressa é inimiga da correção. Vai virar um post amanhã, ok? Me lembra isso, vamos fazer e eu vou dar os créditos a você. Vanessa, arrasou!
No caso da diástase, a pressa é inimiga da correção. Amei, adoro vocês, essas seguidoras são fantásticas. Bom, então não é apenas focar no abdômen, a gente precisa ver todo o restante do corpo, né? Lembrem-se que a gente não pode pensar o corpo de forma isolada. Tudo que acontece em qualquer parte do nosso corpo se reflete em outra. Nós somos uma engrenagem perfeita, tá? Então, qualquer coisa que aconteça... Eu entendi, Vanessa. Não se preocupe, eu entendi. Nós somos, então, gente, uma engrenagem perfeita. Qualquer coisa que acontece em qualquer parte do nosso corpo tem reflexo em outra. Então, por isso, quando a gente está falando em diástase ou em competência abdominal, em fortalecer o abdômen, eu não posso focar apenas no abdômen. Até porque essa região é uma ponte que liga o quê? Membros superiores a membros inferiores. Então, eu não posso esquecer os membros quando eu quero fazer um trabalho para corrigir a minha diástase, ok? Que fique bem claro isso. Precisamos envolver o corpo todo para fazer a correção da diástase. Que mais? Começar a fazer exercício sem saber nada. Ou seja, começa a fazer um exercício qualquer. Começa a fazer um abdominal convencional. É o que mais acontece. As mulheres e os homens, quando se trata de barriga, com diástase ou sem diástase, quando se fala em perder a barriga, eliminar a barriga, qual é o primeiro exercício que a gente pensa? Em abdominais, certo? Então está errado. Não está certo, gente, porque a gente está novamente escolhendo um exercício errado que foca em força. Existe uma live inteira sobre isso aqui, hein? O abdominal convencional trabalha as fibras de força, deixando de fora a maioria das nossas fibras que compõem o core, que são fibras de tônus. Então, a gente vai trabalhar só 30% das fibras. E detalhe, num tecido que não está apto, que não está pronto ainda para receber esse tipo de trabalho. Eu não sou anti-abdominal, mas o abdominal tem que entrar no momento certo. Então, esse é um erro muito comum. Começar a fazer qualquer exercício aleatório sem entender a diástase, sem entender o que faz parte da diástase, ok? Que mais? Buscar exercícios aleatórios na internet de profissionais que não são especializados. Bato sempre nessa tecla, gente. Tem muita gente falando de tudo, mas essas pessoas não são especialistas naquilo, não estudaram realmente o que é a diástase, o que envolve a diástase. Se você perguntar para muitos desses profissionais, tá, me fala a relação da fáscia aí, como é que a fáscia entra nessa questão da diástase? Eles não sabem responder. Por quê? Porque não estudaram a fundo o mecanismo da diástase. É preciso entender como é que a fáscia atua. Por que eu preciso de exercícios específicos para esse tecido, para que eu possa fazer uma correção da diástase, uma correção eficiente da diástase, ok? Então, esses são os erros mais comuns. E quais são os riscos de você não seguir um passo a passo? Ou seja, você sabe que você tem diástase e aí você começa a fazer abdominal convencional. Quais são os riscos disso? O que vai acontecer? De você pegar esses vídeos aleatórios na internet e começar a fazer um exercício aqui, amanhã outro, daqui uma semana você faz outro, depois você busca um outro profissional, achei essa sequência legal, vai lá e faz aquela, aí na outra semana você acha uma outra pessoa, busca lá no canal do YouTube e começa a fazer outro exercício. Qual o risco disso? O que pode acontecer? Primeiro, você não solucionar o seu problema, você não corrigir a diástase. Segundo, você pode agravar o problema? Sim. Você pode sim agravar o problema se você começar a fazer exercícios que não estão seguindo essa progressão, que não estão seguindo esse passo a passo. Outra coisa, se você não agravar o problema, você pode retardar muito a solução dele. Pode demorar demais. E aí o que acontece? Você acaba se frustrando, porque você fala assim, poxa, eu já fiz de tudo. Eu já fiz o programa da Maria, o programa da Tereza, o programa da Carmen, o programa... Todas as sequências que elas mostram no YouTube e eu não tenho resultado. Por quê? Porque não seguiu um passo a passo, não seguiu fases distintas. Você não agiu como um bebezinho, que senta, depois engatinha, depois fica em pé, para depois caminhar, para depois correr. Então, o resultado não vai vir e você vai ficar frustrada, falando, poxa, já tentei de tudo, mas tentou da maneira errada, na sequência errada, na hora errada, talvez, ok? Então, isso pode acontecer.
nunca chegar ao seu objetivo, ou seja, nunca corrigir a diástase, vai continuar com essa barriga estufada, com essa barriga para frente, pode agravar as dores. Por exemplo, mulheres que é muito comum no dia a dia dos meus atendimentos, mulheres que relatam, que falaram, minha barriga estava desse jeito, eu comecei a fazer abdominal convencional e a minha dor nas costas, a minha dor na lombar piorou. Por quê? Porque a gente não tem uma contenção, a gente não tem uma parede abdominal competente para receber uma carga de exercício abdominal que vai trabalhar as fibras de força. E aí quem acaba sobrecarregado é quem está aqui atrás, que é a coluna. A gente precisa dessa musculatura profunda atuando, exercendo o papel dela para que a coluna esteja saudável. Então, se você faz um exercício errado, no momento errado, sem ter despertado essa camada mais profunda do seu abdômen, você pode sim gerar dores. Não só dores nas costas, tá? Dores pélvicas, é muito comum as mulheres relatarem. E aí vai uma sequência de dores. Dores nas costas, em geral, dores nas pernas, porque está fazendo um exercício errado ou um exercício até certo, porém no momento errado, tá? Então isso é muito comum, aumentar essas dores. Outra coisa, gente, que é importantíssimo, exercícios feitos de qualquer jeito, a qualquer momento, podem sobrecarregar um tecido que já está sobrecarregado. Falando na gestante, que é o meu maior público, imaginem a seguinte situação. Essa mulher passou 9 meses, né, até o final da gestação. Essa musculatura toda distendeu 118%, ela alongou-se 118%. Esse tecido aqui da frente, a nossa linha alba, ela está distendida e quando ela estende, ela é igual um elástico. Ela se estende e fica mais fina, mais frágil. E aí, se eu entro com um exercício errado, no momento errado, eu vou sobrecarregar mais ainda um tecido que não está preparado. E aí eu posso sim agravar essa diástase, eu posso sim agravar a dor, eu posso sim agravar essa barriga estufada, essa barriga abaulada, né? Eu já tive o caso de uma aluna que ela sabia, ela descobriu, né, identificou que ela tinha diástase umbilical e que ela se pôs a fazer o quê? O que todas as mulheres pensam que vai resolver, que é o abdominal convencional. E ela começou a fazer abdominais. Ela falou que fazia 5, 6 abdominais diferentes que ela pegava na internet e dele fazer, o que aconteceu, gente? De uma diástase de uma diástase umbilical, que era pequena, que era localizada aqui, ela ganhou uma diástase supraumbilical. Então, a diástase dela, que era só aqui, acabou subindo. Ou seja, ela piorou em muito a diástase dela. O trabalho pra gente fazer essa volta, pra gente fazer essa reorganização, demorou muito mais do que se eu tivesse começado o trabalho com ela quando ela estava apenas com a diástase localizada no umbigo. Então, o trabalho foi muito maior, né? Demorou muito mais. Cris, quem tem diástase pode fazer barra fixa? Acho que eu vi essa sua pergunta lá na caixinha, né? Eu ia responder, Patrícia. Não tem problema, tá? Não tem problema. Quais são os grandes exercícios que devem ser evitados? Exercícios que gerem pressão aqui na frente. A barra fixa, a força é toda em membros superiores, né? Claro que você vai ter também o envolvimento do seu core. Porém, na hora da força, o que você precisa fazer? Na hora de puxar, na hora que você vai subir na barra, solta o ar, tá? E procura não trabalhar com o ar preso, fazer manobra de valsalva, que é o quê? Para fazer força, o que a gente faz? Segura o ar. Com isso, você aumenta muito a pressão no seu abdômen. E aí, esse tecido que está fragilizado, ele vai ser mais fragilizado ainda. Ele vai ser mais sobrecarregado ainda, tá? Então, você pode fazer a sua barra fixa, desde que você solte o ar, expire na hora da força, tá? Não vai ter problema nenhum. Eu acho o máximo mulheres que fazem barra, porque é difícil pra caramba. Eu estou no caminho ainda. Tá bom, Patrícia? Depois, se quiser, me chama no direct que eu te explico melhor. Mas, basicamente, é soltar o ar na hora de fazer a força, tá? Então, eu já falei sobre agravar o problema, sobre sobrecarregar um tecido que ainda não está bom, né? E o abdominal convencional, abdominal infra, aquele que fica levantando a perna, é o que o pessoal faz direto achando que vai ter uma melhora e, pelo contrário, vai sobrecarregar mais ainda o tecido. Não vai chegar ao resultado, vai ter frustração, vai ter
vai desanimar, vai desmotivar, vai achar que vai ter que aceitar aquela barriga daquele jeito, porque tudo que você está tentando não está trazendo resultado, né? Então só vai desmotivando. Vocês precisam ter um caminho certo para seguir e não ficar... A gente de atalho em atalho, a gente começa a perder muito tempo nos atalhos e deixa de seguir a estrada principal rumo ao objetivo, que é corrigir a diástase, tá? Então cuidado com esse monte de atalho, cuidado. Eu tô aqui para mostrar para vocês o caminho certo, a estrada certa. Vamos lá, que mais? Tempo e dinheiro. Gente, uma coisa que custa muito para todos nós é o tempo. Ou seja, o dia que passou hoje, ele não volta mais, acabou. Esse tempo que a gente perde em busca de soluções, ele não vai voltar mais. Então, tempo e dinheiro. Ou seja, vocês vão lá e compram, sei lá, colágeno, cinta, programa X que promete acabar com fechar a diástase em 15 dias, fechar a diástase da noite pro dia. Essas coisas, esses atalhos, eles gastam o seu dinheiro e gastam o seu tempo e geram frustração. E adiam mais ainda você chegar no seu objetivo, você chegar no seu resultado, que é o quê? Corrigir a diástase e acabar com a barriguinha indesejada. Então, prestem atenção a isso. E aí, qual seria o passo a passo, então? Tá, você tá falando tudo que tá errado, mas qual é o passo a passo? Primeira coisa, gente, identificar o problema. Você precisa saber qual é o seu problema. Então, você tem que fazer o autoteste da diástase, você tem que fazer o autoteste da competência abdominal para entender se o que você tem é uma diástase realmente, ou é uma incompetência abdominal, ou não é nenhum desses dois, é gordura localizada. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é identificar o problema. E aí, vocês podem ir na live 3, que eu ensino todos esses testes. Vocês podem também entrar no meu canal do YouTube, que tem lá os 2 testes básicos para que vocês façam. Então, primeiro passo, identificar o problema. Já identifiquei, já sei, eu tenho diástase. E agora? Ou eu tenho uma incompetência abdominal. Qual é o próximo passo? O próximo passo, gente, é despertar essa musculatura que está adormecida por algum motivo. Seja pela má postura, seja pela gestação, seja pela obesidade. O trabalho, gente, para corrigir a diástase, esse despertar, não acontece aqui fora. Ele acontece aqui dentro. Ele tem que ser de dentro para fora. Eu preciso fortalecer os tecidos que estão aqui dentro, tá? Então, esse despertar dessa musculatura é um trabalho de consciência corporal, é um trabalho de trazer mobilidade para suas costelas novamente. Você precisa respirar expandindo costelas e não expandindo o abdômen. Então, a gente precisa fazer uma reorganização disso, despertando o seu corpo para o que está errado, tá? Para o que está acontecendo de forma errada. Volto a frisar. Nosso corpo foi feito para trabalhar como uma engrenagem perfeita. Quando esse corpo não trabalha de forma perfeita, pode levar um tempo, mas lá na frente você vai ter um preço a pagar, tá? A gente vai ter um preço, o nosso corpo vai pagar um preço. Alguma coisa, alguma estrutura vai adoecer. Porque o corpo foi concebido, foi preparado, foi criado para trabalhar em harmonia. Quando essa harmonia não existe, uma hora a gente vai pagar esse preço, tá? Então, o despertar é importante para isso, para a gente acordar essas musculaturas, trazer a consciência corporal. É muito comum durante o trabalho as meninas relatarem assim: nossa, eu não sabia respirar. Nossa, eu tô sentindo músculos que eu nem conhecia, eu tô tendo contato com partes do meu corpo que eu nem sabia que existiam, tá? Isso é muito comum acontecer. Outra coisa é o trabalho respiratório, gente. A gente, sei lá, acho que vou chutar aqui, mas 90% da população respira errado. A gente tá muito ansioso, o povo tá muito ansioso, então respira muito superficialmente. E não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa usar toda a capacidade do nosso pulmão. E isso entra na fase do despertar, na fase de você trazer consciência para sua respiração, tá? De entender aonde está acontecendo essa respiração, de usar toda a capacidade do seu pulmão. A gente não usa toda a capacidade pulmonar, a gente usa uma pequena parte dele, porque a gente está ansioso e respirando aqui em cima, curtinho, sem levar expansão para a caixa torácica, ok? Então isso faz parte da fase do despertar, do acordar. Continuando, depois nós temos uma fase do reprogramar. O que é isso?
Bom, a gente já identificou, a gente já acordou essa musculatura, acordou esse corpo, despertou essa musculatura mais profunda, esses tecidos mais profundos. Agora a gente precisa começar a fazer a correção. Então a gente vai fazer a reprogramação disso. E aí entra um trabalho postural, que é a gente alinhar a nossa coluna, desenvolver a higiene da coluna, arrumar as nossas tensões. Todo mundo anda assim, ó, gente, sob tensão. Então a gente vai arrumar isso tudo, a gente vai reprogramar o seu corpo. E aí, se você tem um excesso de pressão intraabdominal, na verdade não é um excesso, se você tem uma pressão intraabdominal forçando a sua parede abdominal aqui na frente, forçando o seu assoalho pélvico, comprimindo o seu diafragma, a gente vai reorganizar isso. É exatamente isso, a gente vai arrumar a casa. A gente já identificou o problema, a gente já acordou tudo isso, ligou tudo isso, fez todos os testes e agora a gente vai começar a reprogramar. Então a gente vai começar a fazer as correções. E aí é fundamental exercício respiratório, exercício postural e começar a reprogramar, começar a recolocar as coisas no lugar. E é muito comum que as alunas relatem assim, nossa, agora eu presto atenção. Nossa, quando eu tô lavando louça, eu tô lá. Eu começo a me corrigir de forma consciente, porque você entendeu, você aprendeu. Então você começa a fazer uma reprogramação natural. No começo a gente fica meio robozinho, depois aquilo vai ficando natural, você começa. Eu falei pra vocês, eu quando sento aqui pra fazer live ou no dia a dia pra trabalhar, eu não sento na cadeira do escritório, eu sento aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Uma banqueta, sem encosto. Por quê? Porque eu me sinto muito melhor hoje sentada dessa forma, com os isquios apontando pro chão, o topo da minha cabeça apontando pro teto. Então eu trabalho aqui, ó, tranquilamente. Isso aqui pra mim hoje não é um sacrifício. Por quê? Porque eu fiz todo esse passo a passo. Eu identifiquei o meu problema, que era postural, que era incompetência abdominal, despertei as camadas mais profundas, fiz um trabalho de consciência corporal muito grande. Depois eu comecei a fazer essa reprogramação e depois a quarta fase que eu vou falar agora, que é o fortalecimento, tá? Então a gente identificou, despertou, reprogramou. E aí a gente entra com exercícios que vão fortalecer. Por isso, gente, que uma cirurgia para corrigir a diástase, ela não é 100% eficiente, porque ela vai sim costurar ali, vai reduzir esse espaço, vai grudar esses músculos mais superficiais, porém, não vai devolver para você a função muscular ou de qualquer tecido, não vai trazer o fortalecimento. Isso a gente consegue através de exercícios. E vou frisar aqui novamente, não são abdominais convencionais. No programa, né, no Diástase Sem Neura, não tem nenhum exercício de abdominal convencional. Pelo contrário, a gente trabalha com abdominais inteligentes. São abdominais, exercícios abdominais, que vão trabalhar essa região, mas sem os malefícios do abdominal convencional, que é mal feito, que é mal executado e que trabalha somente as fibras de força, tá? Então, o fortalecimento, ele é importante por quê? A gente já identificou, já acordou, já reprogramou, mas eu preciso trabalhar esses tecidos para que eles consigam sustentar isso. Porque, por exemplo, eu até poderia reprogramar, beleza, tô aqui, mas eu não ter fortalecido esses tecidos para que eu sustentasse, eu ia desabar, como acontecia no início. Eu não conseguia ficar muito tempo. Então, com o trabalho de fortalecimento, os meus tecidos, os meus músculos conseguem sustentar tudo que foi reprogramado. Então, hoje, para mim, ficar nessa posição não é um sacrifício. Enquanto que se vocês me conhecessem há anos atrás, eu estava sempre com uma tensão. Os meus ombros estavam sempre altos. Eu estava sempre pronta para a batalha. Desse jeito aqui, ó. Um nível de tensão altíssimo. E hoje, ó, ombros relaxados. Eu sempre falo que o ombro não é brinco. Ombro longe das orelhas. Sento tranquilamente, isquios em direção ao chão. Topo da cabeça em direção ao teto. Eu tenho, inclusive, dificuldade na hora de dirigir, que aquele banco é meio para trás, assim, eu vou lá, coloco uma blusa ou uma bola murcha, coloco aqui atrás das costas para eu não precisar do banco. Eu só coloco aqui uma sustentação e fico fora do banco. Eu não consigo ficar dirigindo mais jogada naquele banco do carro. Então eu demoro a me entender com ele até eu pegar o jeito ali para voltar a dirigir. Eu ando muito de moto, e isso facilita, por quê? Isquios em direção ao chão, as mãos estão aqui no guidão
e eu consigo ficar com o topo da cabeça em direção ao teto. Eu morria de dor nas costas e hoje eu não tenho mais isso. Por quê? Porque eu fiz todo esse processo, eu identifiquei o problema, eu acordei a musculatura profunda, eu reprogramei todo o meu corpo, toda a minha postura e depois eu fortaleci esses tecidos. E aí com esses tecidos fortalecidos eu tenho como manter essa reprogramação que eu fiz. Quanto tempo após o parto para tratar a diástase? Priscila, vamos lá. Muito importante a sua pergunta. O quanto antes você começar, melhor, tá? Mas você precisa ter liberação médica. Então, uma vez que seu médico liberou, você pode começar a fazer o trabalho. Quando eu falo que quanto antes você começar é melhor, ok. Mas isso não quer dizer que uma mulher que tenha um filho de 10, 15, 20 anos, ela não possa corrigir. Ela pode, mas quanto mais cedo isso começar, melhor, tá? Lembram que eu falei pra vocês que nosso corpo foi como uma engrenagem, foi, planejado para funcionar como uma engrenagem. Quando isso não funciona, quando a gente tem algum problema, lá na frente a gente vai ter algum problema de saúde. Depois eu vou citar para vocês a autora que fala isso, um livro maravilhoso que eu tô lendo, que fala muito sobre isso. Então, quanto antes, quanto mais cedo a gente atuar no problema, melhor, tá? Então, médico liberou, já pode começar a fazer, ok? O meu sonho seria que todas as mulheres, independente de ter diástase ou não, assim que tivessem liberação médica, começassem a fazer esse trabalho para reorganizar o corpo, tá? Para depois ir para uma outra atividade, fazer musculação, fazer pilates, enfim, fazer o que quiser da vida. Mas primeiro fazer esse arrumar da casa, porque se desorganiza demais o corpo da mulher durante uma gestação. Então a gente precisa dar uma ajuda para colocar isso em ordem, para depois ela voltar para as atividades, enfim, as atividades normais da vida ou a atividade física que fazia anteriormente, tá bom? Bom, então deixa eu ver, vocês têm mais alguma dúvida? Que médico faz essa avaliação? Ana, geralmente o obstetra, né, que te acompanhou no pós-parto, é ele quem vai dar a liberação. Quando não é esse o caso, você pode pedir para qualquer médico para fazer um ultrassom de parede abdominal. Não é o ultrassom de abdômen total, tá, gente? Eu tenho algumas alunas que falam assim, eu fiz o ultrassom de abdômen total e não apareceu a diástase. Não é esse. É um ultrassom específico de parede abdominal, onde ela vai avaliar, o médico, né, vai avaliar a distância dessa diástase, ok? Mas, independente de você precisar de um médico ou não, eu ensino isso. Na live 3, vai lá olhar, Ana Flávia, vai lá olhar, eu ensino o autoteste de diástase e o autoteste de competência abdominal. Com esses dois testes, você já sabe identificar qual é o problema que está ali causando uma barriguinha indesejada para você. E a partir dali, mesmo que você encontre diástase ou incompetência abdominal, o passo a passo é o mesmo, gente. É o mesmo. Porque quando a gente tem uma incompetência abdominal, não é falta de força dos músculos superficiais. É falta de ativação, de contenção da camada profunda. Ou seja, eu vou precisar identificar, despertar, reprogramar e fortalecer. Então, seja qual for a causa, o passo a passo é o mesmo para homens e para mulheres, tá? Com relação ao médico, qualquer médico você pode pedir, solicitar o ultrassom. E aí o médico que for fazer o ultrassom, eu fiz um ultrassom semana passada e eu perguntei exatamente isso. Eu fiz um ultrassom de abdômen completo, abdômen total, né? E aí ela falou assim, não, realmente tem que vir escrito no pedido que é um ultrassom de parede abdominal, pra aí sim ela poder avaliar a diástase. E eu bati um papo legal com a médica e tal, e ela falou que realmente diagnostica muita diástase. E os médicos, infelizmente, a maioria já encaminham pra cirurgia, né? E aí eu falo pra vocês, faz a cirurgia, vai se realmente fechar, costurar aqui a diástase, mas não vai devolver a função, não vai trabalhar o equilíbrio desses tecidos, não vai fortalecer, né? E aí acaba causando outros problemas aí pra mulher. Um dos mais comuns é desenvolver incontinência urinária depois que faz a cirurgia, né? Porque a cirurgia acaba funcionando como uma cinta e vai comprimir isso sem ter reprogramado, sem ter despertado camada profunda, e aí a gente pode ter problemas. Tá bom, gente? Bom, vamos lá.
eu quero, antes de mais nada, fazer um convite para vocês. No dia 4 de agosto, eu vou fazer um aulão que se chama Bye Bye Diástase. Dia 4 de agosto, às 20 horas. Lá eu vou falar tudo o que você precisa para corrigir a diástase, para corrigir essa barriguinha indesejada. É um evento online, gratuito, vocês só precisam se inscrever, tá? Onde se inscreve? No link da bio. Então, lá onde tem meu nome, tem uma partezinha, um linkzinho em azul, vocês clicam lá e se inscrevam para esse aulão. Não percam, tá bom? Que vai estar bem legal. A gente está trabalhando bastante para entregar um conteúdo muito legal para vocês. Cris, o vácuo pode fazer quem tem diástase? Patrícia, sim. Não o vácuo isoladamente, mas a técnica que utiliza o vácuo, que é o LPF, o Low Pressure Fitness, ele é interessante em uma das fases, principalmente na fase do reprogramar, tá? Mas é importante que fique claro que a gente vai ter um trabalho muito legal com ele na reprogramação, mas a gente precisa fechar esse processo e aí a gente precisa do fortalecimento. E o LPF não fortalece esses tecidos do jeito que a gente precisa para blindar de vez o abdômen, tá? Mas o LPF, essa técnica, não o vácuo isoladamente, mas a técnica em si, ela é muito interessante sim, e a gente usa sim para melhorar essa distribuição de pressão, melhorar a postura, exercícios respiratórios, tudo isso a gente utiliza. Na verdade, pra gente montar esse passo a passo todo, a gente usa todas as técnicas. Tudo que a gente já estudou, a gente usa e traz para fechar esse protocolo, vamos dizer, né? Do início ao fim. Tem várias técnicas envolvidas, tem médica canadense, tem profissional canadense, tem médica francesa, tem gente da Espanha, ou seja, a gente pegou tudo que a gente já estudou, eu e Maria, para desenvolver esse passo a passo. Por isso que dá certo. A gente tem a união de uma fisioterapeuta e de uma nutricionista e de uma profissional da educação física juntas nesse rebuliço todo de corrigir a diástase. Então, já fiz o convite para vocês para o aulão no dia 4, às 20 horas. E eu quero agradecer de coração a quem assistiu a live aqui, ficou comigo até o final. Agradeço também a quem vai assistir essa live gravada. Todas as outras lives estão salvas. Gente, vocês têm me perguntado se a live tá salva. Tá, tem várias lives salvas. Dá para vocês assistirem, tem várias aí. Tem recortes pequenos que estão no meu feed também, para facilitar. E toda segunda e toda quinta, às 19 horas, eu estou aqui conversando com vocês e trazendo essa jornada aí para corrigir a diástase e para acabar com a barriguinha indesejada, melhorar a postura, enfim, trazer saúde e qualidade de vida para vocês que me seguem, tá bom? Agradeço a todas vocês e espero vocês na quinta-feira. E não se esqueçam de ir lá no link da bio e se inscrever pro aulão Bye Bye Diástase que vai acontecer no dia 4 de agosto, tá bom? Tchau!